A pressão materna levou Eliana Moraes a cursar a escola normal quando estava no ensino médio. A mãe entendia que o melhor caminho para sua filha era o de professora. Todavia, vivendo no interior do estado de Goiás e tendo casado aos 16 anos de idade, Eliana teve dificuldade para prosseguir nos estudos. Foi um pedido que a sua mãe fez ao seu marido que lhe possibilitou frequentar o ensino superior no município vizinho. E anos mais tarde, ter a oportunidade de atuar como professora universitária na primeira escola de ensino superior que se instalou na sua cidade. Ali se iniciava uma próspera carreira docente de professora e pesquisadora universitária. Eliana passou uma temporada em Belo Horizonte, concluiu o mestrado, prosseguiu, fez doutorado, ingressou na carreira do ensino superior e teve reconhecimento como professora e pesquisadora. Como eu te disse, os 4 primeiros anos escolares, né, eu convivi com os primos. Então, eu fui aos 6 anos para a casa da madrinha. Nesse período, ela teve 3 filhos e eu era babá dessas crianças no período de escola. Convivi com uma outra tia que trabalhava para a minha madrinha, né? E, além disso, a mamãe sempre teve meninas, a mamãe adotou adolescentes que queriam estudar ou que queriam trabalhar. Então, ia morar em casa em troca da comida, os afazeres de casa, aprendia a costurar, recebia roupa, cama, comida, né? Então, eu tenho 3 irmãs adotivas, essas meninas adolescentes que vieram agregar a família. E muito unida com a família da minha mãe, com os meus avós. Minha mãe, ela se sentia um pouco inferior em relação à família do meu pai. Então, até uma certa época, até eu casar, nós fomos muito afastados e fomos privados da convivência com a família do meu pai, do ponto de vista econômico. Porque os outros irmãos do meu pai, eles estudaram, eram mais bem-sucedidos, eram odontólogos, juízes, uma tia que casou com um grande fazendeiro, e minha mãe se sentia um pouco inferior em relação a tudo isso. Sim, e cumpri e honrei o projeto da minha mãe. Eu tinha terminado a 8ª série, meu pai disse, pronto, a Eliana agora pode aprender a costurar, namorar e casar. E minha mãe, não, Eliana gosta de estudar. Eliana vai estudar, ela vai continuar estudando. E naquela época a gente tinha 3 opções de ensino de 2º grau. Ou era contabilidade, ou era magistério, ou era uma habilitação básica em saúde, que era o que preparava para o vestibular. E eu queria muito habilitação básica em saúde. Eu queria fazer vestibular, queria alguma coisa na área da saúde. Aí minha mãe disse, não, mulher tem que ser professora, porque ela tem que cuidar da sua casa, ela tem que cuidar dos seus filhos, ela tem que... E a profissão que oferece uma melhor opção de conciliar tudo isso é ser professora. E lá fui eu. Jorge, 15 dias de raiva para aquela escola, para aquele instituto, chamava Instituto Samuel Grande. E eu numa raiva, né? E tinha um professor de matemática que ele ficava pegando no meu pé. O que você está fazendo aqui? Né? Minha mãe me obrigou a vir fazer o magistério para eu ser professora. E aí foi. Nesse meio tempo eu já estava namorando meu esposo. Ficamos noivos. Quando foi no 2º ano, a gente tem que fazer estágios. E eu consegui um estágio na melhor escola de Jataí, que é o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, das Irmãs Agostinianas. E fui lá fazer esse estágio. Comecei com jardim de infância. E cativei, as irmãs me cativaram e eu cativei as irmãs também. No 3º ano, me ofereceram uma sala de jardim de infância. E eu casei nesse ano, com 16 anos.
E ali eu fui fazer o curso. Eu concluí o curso técnico em magistério. Aí engravidei, tive a minha filha, continuei, fiquei 10 anos, aí eu passei para salas de alfabetização. Quando eu estava prestes a casar, minha mãe chamou meu marido, Genésio, e falou assim: olha, Eliana gosta muito de estudar, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, não deixe ela parar, deixe ela estudar. Tá. Aí quando Jataí não tinha faculdade nessa época, e num dado momento, meu marido foi transferido para a cidade vizinha, Rio Verde. E aí ele foi transferido para lá, ele trabalhava com peças e máquinas agrícolas, e tinha uma filial em Rio Verde, o funcionário de lá saiu, e eles precisavam de alguém para dar uma organizada, e convidaram ele para lá, e nós fomos. E aí eu me vi na possibilidade de fazer faculdade. Fiz a minha inscrição, 7 anos depois de ter concluído o curso técnico e magistério. Eu fiz o vestibular, passei para o curso de letras, habilitação português e inglês. No ano seguinte, o marido é transferido de volta. Deu problema na loja de Jataí. Aí, não, Genésio é de Jataí, vamos trazer ele de volta, né? E aí eu falei, eu não vou, não quero ir. Não vou. Não, você vai. Não vou. Aí ele comprou um Fusquinha, equipou esse Fusquinha com pendente e tudo, e eu fiquei indo mais 4 anos, indo e vindo, entre Jataí e Rio Verde, ali, que é cerca de 90 quilômetros, e terminei minha graduação em letras, português e inglês. Passado um tempo, chegou em Jataí a faculdade, começando com os cursos de pedagogia e letras. E os professores vinham de Goiânia para dar aula lá em Jataí. E tinha um professor chamado professor Goiano, as aulas eram à noite, eles ficavam o dia ocioso, porque entre Jataí e Goiânia são 320 quilômetros. Então eles ficavam ociosos e ele resolveu montar um curso de especialização. E eu descobri que estava chegando esse curso de especialização, fui lá e falei, professor, eu estou no último semestre do meu curso de graduação em letras em Rio Verde. Posso começar a especialização? Ele falou, olha, você pode assistir às aulas, mas eu não posso validar a sua matrícula. Mas se você me trouxer o certificado de aprovação, seu diploma de aprovação, seu histórico escolar de aprovação do curso de graduação até o final do ano, que era quando eu concluía, eu valido as disciplinas que você fez. E assim eu fiz, terminei a graduação em Rio Verde e iniciando a especialização. Concluí a especialização em ensino de português. Na sequência, nós já estávamos pleiteando a universidade em Jataí como independente, nós éramos um campus, né, lá. E nesse meio tempo, quando eu terminei a especialização, eu prestei o concurso para professoras de estágio. Então nós tínhamos pedagogia e letras. Eu entrei na faculdade com o segundo curso. O curso de letras, fui ser professora de estágio, porque nessa época, quando eu voltei de Rio Verde, eu assumi uma cadeira no estado, eu já tinha prestado um concurso no estado, eu assumi uma cadeira na rede estadual e eu era professora no curso técnico e magistério das disciplinas pedagógicas, didática de língua portuguesa, matemática, sociais, ciências e estágio. Então, e isso me possibilitou, me deu a possibilidade de entrar na faculdade como professora de estágio do curso de letras. Eu tinha especialização em ensino de português. Logo na sequência veio uma diretora para Jataí e ela falou assim, se vocês quiserem que um dia a universidade venha para cá, vocês precisam ter mestrado e doutorado. Isso para nós era algo muito longe, muito distante. E ela falou, não, mas nós vamos criar aqui um curso vamos criar um convênio com a UFMG, um INTER, mestrado interinstitucional, e nós vamos abrir 15 vagas. E aí nós fomos estudar, e desse grupo todo que tinha de professores, eram 15 vagas, 10 passaram, e eu estava entre o grupo. E aí nós fomos morar em Belo Horizonte, e eu lembro que na época ainda falei pro Genésio assim, olha, tem que ficar 6 meses em Belo Horizonte, cumprindo os créditos. Como é que faz? Ele falou, presta, depois que passar a gente vê como é que fica. E eu lembro que eu tenho as filhas adolescentes, né, e logo na sequência, também eu terminando o mestrado, eu mandei um resumo da minha dissertação para 11 universidades. E a universidade que eu achei que menos ia interessar na minha área, né, no que eu estava, foi a que me chamou, o professor João Vanderlei Geraldi, da Unicamp, e eu fui fazer o doutorado. E isso, muito assim, em função da minha mãe, do apoio, do incentivo, de tudo que... Mamãe tentou estudar umas 4 vezes. Ela teve pouca escolaridade,
se matriculou, fez o supletivo do primeiro grau. Quando ela estava na 7ª série, minha avó caiu, quebrou o fêmur, foi para dentro da casa dela. Ela tentou voltar ainda para a escola, não conseguiu. Minha avó teve derrame e ela, como filha mais velha, se sentia na obrigação de cuidar, embora tivesse mais 8 irmãos. Então, assim, eu vejo que eu honrei essa vontade da mamãe, né, dizer assim, minha filha vai ser professora. E aí depois eu tive mais 3 tias professoras, também eram professoras.